Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Mais uma quinta-feira estamos juntos aqui. E hoje eu estou de apresentador, que o nosso amado irmão Ilquias Filho não pôde estar conosco. Mas eu sei que ele está aí no chat agora conversando com você. Ele não pôde estar presente na gravação, mas está ao vivo aqui conversando com você também. Nós vamos falar hoje sobre adoração, como combinamos na quinta-feira passada. E para isso nós convidamos nosso amado irmão presbítero Davi Humberto, que está aqui conosco. Davi Humberto serve na nossa igreja já há muitos anos, né? O Senhor tem entregado a ele o ministério da palavra, ele tem respondido muito bem ao ministério que o Senhor tem dado na vida dele. Davi Humberto é casado com a nossa amada irmã Roberta, é pai da Elisa. Glória a Deus, viu? E ela é linda, viu? Glória a Deus. Deus nos surpreende, irmão Neibs. Ao Pai do Senhor, meus amados irmãos, vocês que estão aí nos assistindo, eu fico feliz aqui pelo convite de poder estar aqui com vocês. Glória a Deus. É muito bom tê-lo aqui nessa noite. É um privilégio conversar sobre adoração com quem de fato adora, e a gente tem visto isso, tem percebido isso na sua vida. Então, para que a gente possa começar, pastor, eu não vou pedir para o senhor chamar a vinheta. Não dá certo. Então, eu vou chamar a vinheta. Chama a vinheta aí, vai lá, vai lá. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje nós temos algumas perguntas que você fez sobre a adoração. Durante a semana toda a gente ficou recebendo muitas perguntas sobre adoração. Mas antes de iniciarmos as perguntas, eu já quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, né? Primeiro dê o like, não dê dislike, que dislike não é de Deus. Você dê o like aí agora e compartilhe o vídeo agora para todos os seus amigos, para todos os irmãos em Cristo que você conhece, porque nós vamos falar desse tema que é muito especial. Então aproveita aí, compartilha, manda para todos os seus amigos, todos os seus contatos, para abençoar mais gente. Se você não está assistindo esse programa aqui ao vivo, passa como estreia, né? Não é estreia porque nós estamos iniciando o quadro da Palavra ao Coração, é um tipo de estreia que tem para que esse programa seja passado ao vivo. Se você não está assistindo ele ao vivo, e nas descrições do vídeo aí vão estar todos os links para que você possa também fazer perguntas para programas futuros. E você pode também enviar o link para as pessoas assistirem também. Glória a Deus. Sobre adoração, nós temos que começar pelo começo. Qual é a definição de adoração? Foi a primeira pergunta feita, Davi. E dentro dessa pergunta tem qual a diferença entre louvar e adorar? É um combo aí, a primeira pergunta. A palavra adorar, se a gente pensar bem aqui, ela faz parte do nosso cotidiano. A gente costumeiramente dizemos que adoramos alguma coisa, né? No sentido de que a gente gosta muito de fazer algo. A gente diz, eu adoro isso, eu adoro comer isso. Mas aqui nós entendemos que a pergunta, muito boa por sinal, ela está com um sentido de mais profundidade. E trazendo aqui para nós, como é a nossa temática aqui, da palavra, o coração. E a palavra adorar, no original, ela significa literalmente beijar os pés. Então, quando nós pensamos no passado, a forma como as pessoas, escravos ou servos, se prostravam de uma maneira grata aos pés dos seus senhores, era exatamente isso que eles faziam, né? Beijavam os pés dos seus senhores como forma de gratidão. Então, adorar é isso, é uma rendição, é uma entrega, é a gratidão máxima, né, a tal ponto que você realmente se rende por completo. Porque o fato de você beijar os pés, ele era simbólico no sentido de que a pessoa estava fazendo uma entrega inteira, né, por completo do seu ser. Então é isso. Verdade. Tem uma citação que eu gosto muito, do William Temple. Ele diz: adorar é vivificar a consciência com a santidade de Deus, suprir a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus e abrir o coração ao amor de Deus e consagrar a vontade ao propósito de Deus. E essa em rendição, né?
a glória de Deus, a Shekinah. A gente vê aquela visita, né, que o Senhor faz e é surpreendido pela chegada da mulher que se joga aos pés dele e começa a lavar, beijar, lavar com suas lágrimas. Exatamente. Que ali realmente é uma adoração, rendição completa. Exatamente. Né? Uma rendição E ele completa. fica sem entender, né? As pessoas que estão em volta ali, elas ficam realmente assim... É uma circunstância totalmente incompreensível, inclusive para a cultura judaica, o fato de, primeiro, que ali havia homens e uma mulher entra num recinto que não tinha sido convidada, uma mulher de reputação duvidosa. Então, Jesus se permite ser tocado, né? E também o fato daquela mulher trazer algo muito caro, né? Algo muito precioso, algo de muito valor. E ela realmente... ela se rende aos pés do Senhor. Ela derramou tudo que tinha, né? Valor financeiro, Tudo. toda a sua vergonha, tudo foi Quando eu vejo aquela cena, eu me lembro do que o salmista diz, né? Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Eu digo assim, ali até os cabelos dela perfeito. exaltaram ao Senhor. Perfeito. Glória a Deus. É isso mesmo. E dentro dessa pergunta tem a diferença entre louvar e adorar. Eu não sei, talvez essa pessoa que fez essa pergunta esteja muito concentrada aqui na imagem da adoração que a gente faz, né? A Rochelle gosta de dizer que a gente tem assim uma ritualística que a gente faz. A gente acha que tem que tomar um banho, ficar bem cheiroso, né? Deixar a luz na penumbra, entrar, botar aquela música de fundo. Se eu fizer um negócio desse, eu durmo logo, para começo de história, né? Então, a gente pensa que adorar é só nesse momento, que a gente fecha a porta do quarto, né? E vai lá e se prostra e vai adorar. Talvez essa pergunta esteja nisso. Qual a diferença entre louvar e adorar? Adorar, como lembrou bem o Davi, é beijar, né? Beijar. E é a apreciação pelo outro. E no caso, por Deus, que exige que a adoração a Ele seja exclusiva. Então, aquela rendição total diante da beleza, da majestade, da glória de Deus. Você se entrega diante dessa maravilha. Não há glória maior, não há resplendor maior, não há amor maior, não há beleza maior, não há santidade maior. E você se rende. Você simplesmente se rende. E você o adora pela sua pessoa, por quem Ele é. Seu atributo, seu caráter. Quando a gente vai para o louvor, é uma expressão de adoração que está associada mais aos feitos de Deus, geralmente. Né? Eu louvo pelos feitos do Senhor, pelo que Ele faz, né? Então, é um louvor, ela está associada aos atos, ou está associado à pessoa. Então, está muito entrelaçado, porque os atos de Deus não contradizem com o seu atributo e o seu caráter. Mas a adoração está muito concentrada na pessoa, no caráter, no atributo de Deus, nessa rendição, esse beijar. E não confundir e associar que a adoração, porque às vezes as pessoas pensam que o louvor é só cantar. Perfeito. Tem um texto na Bíblia que diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. No sentido de que aquela atitude dela vai ser apreciada e as pessoas vão elogiar. As pessoas vão comentar e dizer, olha, que mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, etc. Sim. Então, o louvar não é só o cantar, mas é como o pastor está dizendo aqui. É você reconhecer que algo que aconteceu na sua vida e se aconteceu, foi Deus quem fez. E você diz, graças a Deus pelo café, Sim. graças a Deus pela roupa, graças É um a Deus louvor, né? pelo Isso. sol, Senhor, Tu és maravilhoso. Então, não só pensar que o louvar é o cantar, mas essas ações que a gente faz, as palavras que nós expressamos, o levantar das mãos, né, são gestos que estão louvando ao Senhor. A Bíblia fala em Salmos que da boca dos pequeninos e dos que mamam suscita o perfeito louvor. E eles não sabem cantar ainda, né? Mas eles expressam o verdadeiro louvor da inocência de tudo que eles têm, né? Cantar é uma das expressões de louvar, né? Do louvor.
Glória a Deus. Então, assim, adorar não necessariamente tem uma ritualística. Eu posso adorar sem passar por toda essa ritualística que é de Deus, ou seja, entrar no meu quarto, trancar a porta, beijar. Eu posso adorar no meu dia a dia também? Você pode ter, né, Davi, um ritual sem adoração e pode ter uma adoração no ritual. Perfeito. Gostei desse negócio aí, viu? Você pode até escrever isso aí, botar no seu... um quadro, porque isso aí foi de Deus, viu, pastor? Pai e o que? Glória a Deus. Vamos... E aí é o estilo de vida mesmo, a adoração, como você lembra, Neilson. Adoração é estilo de vida. A gente não pode concentrar a adoração simplesmente ao rito, né? Ela é o estilo de vida mesmo. Aquela mulher não teve rito nenhum para entrar e adorar ao Senhor, né? Ela simplesmente entrou e quebrou o protocolo porque a admiração dela pela pessoa de Cristo era maior do que qualquer etiqueta e protocolo. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda pergunta aqui, essa pergunta é muito interessante. Ele tem dizendo assim: o que significa adorar em espírito e em verdade, né? A Bíblia fala sobre isso e realmente é algo assim que eu vejo muita gente me perguntando: o que é adorar em espírito e em verdade? Então chegou a hora agora da gente saber o que é isso. É isso mesmo. Por que aqui, Davi? Que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu estava pensando, né? E Ele busca, né? E é verdade, né? Porque o espírito é a parte imaterial que nos conecta com Deus, né? E então essa adoração, ela não pode ser, quando Jesus fala em espírito e em verdade, ela não pode ser só no sentido imaterial, né? E é claro que Deus é quem sonda os corações, é Ele quem sabe verdadeiramente, reconhece que as nossas atitudes estão adorando. Por isso que Ele diz espírito e em verdade, ou seja, porque tem que ser de fato, não apenas de lábios, ou não apenas de uma forma exterior, né? É espírito porque tem que vir lá de dentro. Tem que ser algo que realmente é o que eu estou sentindo. E em verdade, porque Ele vai provar aquilo que nós estamos fazendo, né? Porque essa adoração, ela é comparada como um perfume. Então, nós hoje estamos na graça, mas os elementos que pertenciam ao culto judaico, eles eram sombra das coisas futuras. Então, eles apontavam para o que nós temos hoje. E uma das coisas que fazia parte do rito era justamente a queima do incenso, né? Então representava ali a oração dos santos, representava a adoração dos santos. Hoje nós não queimamos mais porque o véu foi rasgado, graças a Deus, né? Mas aquilo ali representava o perfume, aquilo ali exalava um perfume. E eu acho algo tão especial, pastor, é que a receita desse incenso, ela era exclusiva. Deus deu a receita. E ninguém podia dizer assim, olha, gostei tanto dessa receita aqui que eu vou fazer uma para minha casa também. Vou usar lá na minha casa também. Lá no meu cantinho de oração lá em casa. Isso era verdade. De maneira nenhuma. Por quê? Porque isso fala exatamente que santo, né? Somente a Deus adorarás. Então, o louvor, a adoração que eu devo a Deus, eu só devo a Deus. E isso eu não posso dividir com mais ninguém, né? Então, pastor que quiser completar, né? Mas é exatamente isso mesmo, né? Concordo plenamente. A adoração, Deus é espírito, né? Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela tem que ser interior. Ela vai exteriorizar. Uma adoração que não exterioriza é uma coisa que está errado, né? Ela tem que exteriorizar, mas ela nasce do interior. É o Espírito de Deus tocando o espírito do homem e acendendo essa adoração. Nasce do Espírito. E ela precisa ser provada, como disse bem o Davi, em verdade. Ou seja, a autenticidade daquela adoração é uma adoração aparente, mas que não tem fundamento, essência e verdade. Vai causar admiração aos olhos das pessoas, talvez. Mas aos olhos de Deus não vai chegar como adoração, porque Ele prova a verdade, a autenticidade, né?
daquela adoração. Sempre quando eu leio esse texto, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade, eu me lembro de quando Deus fez Adão, que ele soprou o espírito de vida, né? Adão passou a existir, a viver, quando ele soprou o espírito de vida, né? Na mensagem de terça-feira passada, o Senhor falou sobre provida, né? Como na substância informe ali, Deus sopra o espírito de vida ali na substância informe, ainda no ventre da mãe. E aí eu me lembro o seguinte, eu imagino que quando Deus pede também para que nós o adoremos em espírito e em verdade, o Espírito fala do principal, que é a vida. Eu adoro o Senhor com a minha vida, né? Com o principal, não só com o auxiliar, mas o principal. E em verdade, porque é o todo, né? Então é o principal e o todo que ele pede. Ele pede só isso, ele só pede isso, o principal e o todo. E ele nem precisa, né? Exato. É interessante a gente pensar isso. Incrível isso. Eu busco o que eu preciso. Eu estou com fome, eu busco me alimentar. Estou com sono, eu busco um lugar para dormir. Então eu busco o que eu preciso. Mas Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só que ele não precisa de adoradores. Porque ele já antes de tudo existir, ele esteve só em sua comunidade trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, né, em unidade, e nunca precisou de ser cercado de pessoas para adorá-lo. Então, por que ele busca? Não é porque ele precisa, é porque eu preciso. Porque ele soprou esse espírito lá, e esse espírito precisa adorá-lo. Então, quando ele busca, não é para satisfazer e atender a necessidade dele, mas é porque eu necessito adorá-lo. Excelente definição, perfeito mesmo. Davi, quais são os benefícios de uma vida de adoração a Deus? Nós temos quantas horas para falar sobre Dá um programa todo agora, então, né? Dá um seminário. É verdade. Mas eu diria que o principal é a intimidade, né? Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu assisti muitos seminários sobre namoro, noivado e casamento. E uma das perguntas que sempre saía, né? Se beijar era pecado. E sempre falava que o beijo era algo muito íntimo, né? Então, o fato de tocar, né? O brasileiro, ele tem essa questão muito do toque, de aproximar as pessoas, de tocar as pessoas. Esse momento de pandemia, a gente está sentindo muito isso. Eu estou percebendo que hoje o Neibs está bem receoso, né? Ele colocou um abismo aí de separação. Meu Deus, abre aí. Tá vendo como ele está longe, né, da gente? É verdade. A OMS é horrível, rapaz. Ela está querendo a distância entre nós, viu? Então, eu acho que o maior benefício da adoração é você afinar a sua intimidade com Deus. Quanto mais o teu coração é adorador, quanto mais você adora o Senhor, mais íntimo, mais próximo você se torna dele. Porque você realmente passa a enxergar à sua volta a mão de Deus em tudo que acontece. Você não vai virar um fanático, mas Deus de fato se torna real, presente na sua vida, porque você vai adquirindo dia após dia essa intimidade com o Senhor. Então, indiscutivelmente, quanto mais intimidade você tem, mais você conhece. Então, você sabe o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, você tem um discernimento maior do mundo espiritual à sua volta, porque você está muito próximo de Deus. Então, você cresce muito espiritualmente quando você realmente se torna um adorador em espírito e em verdade, né? E voltando aqui a essa história do espírito, né? Tem que ser algo assim, não somente na esfera, como dizer, espiritual, ou seja, aquela coisa invisível, né? Mas ela tem que se materializar de alguma forma, né? Tem que se materializar. Então, às vezes você... Exemplo. Eu tinha um tio que dizia assim,
não era crente, ele disse, mas eu gosto de orar com a irmã Fana, porque a irmã Fana tem uma oração forte, né? Prece poderosa. É uma prece poderosa. Mas você tem aquelas pessoas que você sente e confia que aquelas pessoas elas têm um grau de proximidade maior, de intimidade com Deus. E quando você vai olhar para a vida dessas pessoas, elas são pessoas que elas cantam muito, leem muito, é uma vida realmente devocional ao Senhor. É interessante essa história ainda da verdade, né? Viver uma vida de adoração em verdade é algo incrível, porque de alguns anos para cá eu decidi, né, de muitos anos para cá, eu decidi viver uma vida de verdade com Deus. E isso fez toda a diferença na minha caminhada com Ele, porque eu não preciso viver duas vidas, e nem três. Eu não sou um Neibson com o microfone na mão no púlpito da igreja e outro lá embaixo, e nem outro lá no meu trabalho, e nem sou outro em casa. Eu decidi viver uma vida de verdade. Eu sou a mesma pessoa e não tento esconder, eu tento melhorar, me arrepender, né, e ir para frente. E isso faz parte de uma vida de adoração, quando eu não preciso me esconder e nem inventar uma história, né? Faz parte da vida de que a adoração não é um momento, mas é a vida, né? E vem muito também não é um momento de adoração, a vida questão, de adoração. Eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto, Davi Pastor, que é também a gente não setorizar a vida. A gente tem mania de setorizar a vida. Não. Essa é uma das meu trabalho é uma coisa, a igreja é outra, a minha família quem manda sou eu. Olha, não, então uma coisa é o trabalho. Então, rapaz, o trabalho é que eu posso viver de qualquer jeito, né? A gente setoriza a vida, quando na verdade eu entendo, né? A gente conversou isso no programa passado um pouco sobre jejum. Eu entendo que na verdade o meu trabalho é missão também. Eu sou missionário de Deus na área em que eu atuo, no meu trabalho também. Então eu vivo uma vida de verdade com Deus, né? Sem enganação, sem mentirinhas. Próxima pergunta, essa aqui eu quero saber mesmo. Essa aqui eu estou só de espectador. Passa direto para o pastor. Essa aí é do pastor, e eu vou dizer mais, viu, pastor? Essa aí é a pergunta, já vai chegando no chefão aqui. Nós estamos já passando aí nesse videogame aí, ó. Existe uma adoração que Deus rejeita? Isso lembra até a gente, no programa passado, lembra a gente justamente aquelas pessoas que estavam jejuando e fazendo as festas solenes ao Senhor, e Deus diz, olha, eu estou farto, eu não aceito o jejum de vocês, sabe? E aquela que as pessoas estavam fazendo sacrifício, eu disse, olha, eu estou farto dos vossos holocaustos, não aguento, isso fede as minhas narinas, não é mais uma oferta agradável a mim. E porque assim, era uma oferta ritualística, era uma oferta mecânica, mas não era uma oferta em espírito e em verdade. É uma oferta de que, como você diz, eu departamentalizo a minha vida. Eu vivo uma vida de pecado, uma vida sem compromisso com Deus, uma vida em que eu não adoro a meu Deus nas minhas outras responsabilidades, mas no domingo eu sou o cara, entendeu? Faço cada rito que precisa ser feito, e o Senhor olha e diz assim, olha, estou farto dessa adoração de vocês, não quero hipocrisia, eu quero misericórdia, eu quero coração contrito, eu quero sinceridade, eu quero verdade, eu quero um coração sincero dentro da minha presença. E aí a Bíblia está repleta de exemplos. E o primeiro exemplo nós temos justamente de Abel. E Caim, né? E Caim, a história de que o sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim não foi. E ali a Bíblia fala que Deus ainda advertiu Caim, né? A respeito do procedimento dele. Se ele procedesse bem, Deus disse que a adoração dele ia ser aceita. E ele ofertou, né, a adoração dele. Ele apresentou a adoração dele. Apresentou. Quem está olhando de fora aqui, né, vê, tá tudo perfeito. Se você pensar, por exemplo, no caso de Jeremias, que
Deus está falando ali no tempo de Jeremias, aquilo ali me chamou tanta atenção, que Deus diz assim, vocês estão importando um incenso de sabá, especiarias aromáticas que vocês trazem de fora, e é coisa cara, para queimar o incenso a mim. Deus diz, eu não estou recebendo. Né? O outro exemplo também é o caso de Saul, que ele se adiantou, ele não... Interessante que foi a última prova de Saul. Quando Deus chama Saul, Deus adverte, desde a vocação dele, essa era a última prova dele, era esperar. Olha que interessante. Eu ia estabelecer a tua descendência. Exatamente. Né? E aí ele se adianta e ele oferece o sacrifício. E quando Samuel chega, por questão de tempo, né? Samuel chega, na hora ele já está oferecendo o sacrifício. E aí é que está o grave, né? Deus não só rejeitou o sacrifício, mas Deus rejeitou a própria vida dele. O ministério de Saul foi rejeitado pela desobediência, né? Então, qual é aqui, eu diria, a dica, né? Hashtag fica a dica, né? Você tem que ter essa consciência muito clara para quem você está oferecendo. Quando a gente vai dar um presente para alguém, né? Vamos pensar aqui no pastor, né? O que é que eu vou dar de presente para o pastor? O que é que o pastor gosta? Eita, olha aí. O que é que o Davidson gosta? Então, a gente sempre pensa, né? Às vezes fala de perfume, por exemplo, mas perfume é algo tão pessoal, a gente sempre fala assim, né? Então, nós vamos adorar, vamos dar algo ao Senhor. O que é que agrada ao Senhor? Né? Então, a gente vai fazer para agradar ao Senhor, e não desagradar ao Senhor. Verdade. O culto é para Ele, né? Então, não sou eu que determino os parâmetros do culto para Ele. Você vai ver que em cada um desses casos você vai identificar problemas, né? Caim, em nenhum momento a gente sabe se ele trouxe ali as primícias do fruto da terra. Então, se a gente nem entrar na questão se tinha que ser uma oferta com sangue ou não, isso. Ele não traz das primícias. Diferente do irmão dele, que pega ali do melhor, né? Para o Senhor. Quando você vai para quando você vai para Saul, isso, Deus só rejeita a adoração depois de rejeitar o adorador, né? Porque a oferta, o que determina o preço da oferta, a validade dela, é o adorador. Perfeito, porque a adoração em espírito é verdade. Perfeito, pastor. Né? Aí você chega em Saul, ele faz toda a oferta, né? Mas ele faz aquela oferta sem ter ouvido a voz de Deus para esperar e sentindo-se pressionado pelo povo. Então, a pressão do povo sobre ele foi maior do que a pressão e o peso da palavra de Deus. Então, mais uma vez, você vê que é aquela questão de que Deus não dá a glória dele a outrem. Caim, por que você ficou com o melhor? Saul, por que você preferiu ouvir a voz do povo do que a minha voz e cedeu à pressão do povo e não firmou ouvindo a minha voz? Davi com boa intenção, é interessante isso. A intenção de Davi é muito correta, ele quer trazer a arca do Senhor. Não tem nada de má intenção nisso, é uma boa intenção, maravilhosa. Ele está todo festivo, e quando ele começa a trazer a arca, pende a carroça, quando pega na arca, é fulminado na hora. Davi fica muito chateado com um negócio desse. Eu estou com boa intenção, quero trazer... Fica muito chateado, e Deus rejeita. É boa a intenção dele, mas Deus rejeita. Por quê? Porque havia uma forma pela qual ele tinha que proceder à adoração. Então não sou eu quem digo como vou adorar. A adoração, ela não é simplesmente para agradar a mim, ela vai trazer benefícios sem dúvida, porque sou eu quem preciso, mas a adoração é para ele. Então é ele que diz, é como disse o Davi, o perfume é muito pessoal. Como é que eu vou dar um perfume para o Ney, perfume do Davi? Eu gosto, mas vai que ele não gosta. Então eu tenho que saber qual é o que você gosta para lhe oferecer. A adoração é isso, eu vou oferecer aquilo que agrada a Deus e que vou reafirmar a exclusividade de Deus sobre a minha vida. Eu não sou eu quem determino, é Deus, e vou fazer tudo para agradar a Ele. E tem que ter um elemento importante, que é você saber o que você está fazendo, né? Porque às vezes as pessoas
tem a história de não soube o que é que aconteceu, não sabia o que estava acontecendo, né? E eu percebo muito hoje, as pessoas às vezes estão cantando, não sabem o que estão cantando. Perfeito. E pegando aqui ainda a bênção do culto de terça-feira, que foi sobre o aborto, né? Nós temos uma cantora que ela sofreu um aborto espontâneo de uma doença que ela teve, e ela gravou uma música, e a música chamava-se Prole Perdida, o nome da música, né? E eu vi uma vez uma jovem na igreja cantando a música Prole Perdida. Ela nunca tinha casado, nunca tinha filho, mas ela estava cantando a música. Então você percebe que a música é bonita, a melodia é bonita, mas ela estava cantando sem entendimento. Então ela estava cantando ali sem entendimento. Então não tinha absolutamente nada a ver com ela, com o adorador, ou com absolutamente nada. Ela nem com a liturgia do culto. Com a liturgia nem do com a liturgia do culto. Absolutamente nada. Porque a música fala assim: tanto tempo eu por ti esperei, ansiosa que nem sei como suportei. E então vai contar a história do sofrimento daquela mãe, até que ela perdeu o bebê, né? Enfim, então você tem que também ter essa consciência, esse entendimento do que você está fazendo, né? Eu até aqui tentei aqui filtrar algumas coisas que vocês falaram e saber o seguinte. Então, a adoração ela é rejeitada quando eu penso que o que eu vou entregar a Deus é maior do que quem vai entregar a Deus. Ou seja, eu não preciso viver uma vida tão piedosa assim, desde que aquilo que eu estou entregando a Deus, eu na minha cabeça acho que vai suprir uma carência de Deus, né? Como se Deus tivesse necessidade de um bom dízimo, de uma boa oferta, de um serviço. As pessoas estão se enganando a respeito sobre isso. Acha que adorar é só servir, quando servir é parte da adoração. Não é o todo da adoração, mas é parte dela. Mas as pessoas começam a achar que aquilo está lavando ali, né? O que eu estou ofertando é maior de quem eu sou. Eu acho que isso aí Deus realmente rejeita. Quando você fala dessa questão de serviço, Neves, eu gosto muito dessa frase do Richard Foster. O serviço brota da adoração. Quando ele substitui a adoração, é idolatria. Olha aí, perfeito. É forte. Porque você vê que aí o princípio é a adoração. O que resulta do princípio, que é a adoração, é o serviço. Quando inverte, Deus não recebe. Ou o que aconteceu com Caim, ou o que aconteceu com Saul, e acontece conosco hoje, se a gente não vigiar, né? Eita, Jeová, o negócio é forte. Vamos dar um breve intervalo aí para que você conheça algumas das nossas programações semanais aí. Em nome de Jesus, veja aí e se ache na nossa programação. Glória a Deus. Então, voltando aqui, vamos para as perguntas aqui, continuar com as nossas perguntas. Pergunta agora: quais as características dos verdadeiros adoradores? Eita, será que eu me enquadro aí? Vamos ver agora. Difícil, hein? As perguntas aqui, elas vão... Se acostumam, viu, Davi? Elas vão aumentando aí de nível. Tá pior que vestibular de medicina. Tá pior que o concurso público. Olha aí, as características de um verdadeiro adorador, eu diria que a fundamental é realmente a obediência, né? Tem que voltar aqui para o exemplo de Saul. Deus vai falar através de Samuel exatamente isso, que o obedecer é melhor do que o sacrificar, né? E como já nós colocamos aqui, a adoração ela perpassa toda a nossa vida, né? Não tem essa departamentação ou um momento específico em que eu tenho. Então, assim, em tudo que eu faço, e eu sou obediente e fiel à palavra de Deus, nisso o Senhor é glorificado. A gente percebe muito quando o diabo questiona a Deus, né, em relação a Jó. Porque
Deus diz para o diabo: você vê meu servo Jó, ele é fiel em tudo. Então Deus se sente glorificado pela vida que Jó leva. E você vê que a vida de Jó era uma vida realmente exemplar, né? Tradicionalmente, eu gosto muito dessa passagem, quando ele já está na prova, mas ele lembra dos tempos de glória, que tradicionalmente os mais novos é que se levantavam para os mais velhos. Mas Jó, ele tinha uma reputação tão considerável na sociedade dele, que ele diz: olha, quando eu ia me aproximando dos mais velhos, que se levantavam para me receber, né? Então as pessoas, ele aconselhava, ele era conselheiro de pessoas, né? Então Deus sentia prazer, e ele fala isso para o inimigo por causa da obediência e fidelidade de Jó. Então eu diria, vou resumir aqui, né, que a obediência é fundamental. Você vê também isso em Cristo, quando no momento do batismo, no momento que ele está entrando também em Jerusalém, Deus diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me compraz, porque ele está obedecendo. E Jesus deixa isso bem claro na hora do batismo, que o batista fala assim: mas eu que tinha que ir a ti, e você vem a mim. Aí Jesus diz assim: mas eu tenho que obedecer, eu tenho que cumprir, né? E quando Jesus vai entrando em Jerusalém novamente, a voz aparece, porque as pessoas estão ali louvando, mas estão balançando as palmeiras, mas ele sabe que daqui a pouco aquelas pessoas vão dizer: crucifica-o. E mesmo assim ele está ali, e Deus diz: olha aí o que é obediência, né? Então o adorador, na verdade, ele é uma pessoa obediente. É verdade. Que associa de novo lá ao início, né, quando Davi disse do beijado, se render. Aquele que se coloca em rendição, ele obedece. Ele já morreu para si, né? Então a rendição, coração contrito não desprezarás, ó Deus. E aí, quando você fala disso, você remete de novo ao princípio, que é muito mais importante do que qualquer regra, né? O princípio da obediência, ser obediente, viver uma vida de obediência a Deus. Porque eu fico tentando imaginar por que as pessoas fazem as perguntas, né? Então, quando essa pessoa fez essa pergunta aqui, quais as características dos verdadeiros adoradores, talvez na pergunta ela queria achar as características externas. Será que ele tem que ter o cabelo não sei aonde, ou usar uma roupa diferenciada, tem que andar de paletó na rua, no sol quente, para poder parecer com a Bíblia debaixo do braço? Quer dizer, vão se estabelecendo regras e vai esquecendo o princípio. Que na verdade, essa mesma pessoa que está muito afeita a regras, ela esquece o princípio e ela vive uma vida de qualquer jeito. Ela não se preocupa em pecar, porque um pecadinho aqui, outro ali, de qualquer forma eu pareço ser um adorador, né? Então eu acho que você foi muito feliz em ir no princípio da obediência, porque isso resume, daí para frente é consequência, né, de uma vida. Então vamos para a nossa última pergunta da noite. Passou rápido. Essa última pergunta eu não sei se é tão fácil de responder e nem é tão rápido. Acho que vai o bloco todinho aqui, ó. Quais são os elementos de uma verdadeira adoração? Eita Deus. Pastor, quais são os elementos, pastor? Pastor, nós nos recorremos à nos ilumine, pastor. A vossa santidade. Os elementos já começam lá no início, né? Busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, são elementos fundamentais. A adoração, ela é espiritual, ela nos diferencia das demais, né? Somos espírito que nos conecta com Deus. É a verdade. Outro é a busca da presença de Deus. Tá certo? É o estabelecer esse estado de dependência do Senhor. São características que a gente precisa buscar, que fazem parte desse elemento da adoração. Outra coisa que talvez a pessoa, não sei, porque às vezes a gente, como não está com a pessoa aqui, não entende exatamente o que a pessoa quer perguntar, né? A gente já pressupõe. Mas pode ser sobre formas de adoração. E quando a gente lida com formas de adoração, então a gente vai ter realmente características diferentes, né?
algumas pessoas, aquele momento mais particular, né? Já não falando desse aspecto mais geral, mas aquele momento mais particular, elas vão querer um estado de contemplação, de silêncio, ali naquele lidar com essa adoração a Deus. Outras pessoas, elas vão querer ter um tempo de oração, de rasgar a alma, de estar ali diante da presença de Deus, usufruindo da presença dele. Outras pessoas, elas querem sair para um lugar que não tem ninguém. Outros, eles querem estar junto com outros para fazer aquela adoração comunitária. Né? Então, você vai ter vários aspectos contemplativos, assim, de conexão com Deus. Outras são ligadas à área artística. Elas têm esse momento de adoração a Deus fazendo uma escultura, uma pintura. Elas entram no estado de conexão com Deus e de adoração ao Senhor, né? Eu, muitas vezes, quando eu estou escrevendo, eu sinto muito, assim, uma graça, a presença de Deus, sinto Deus ministrando sobre a minha vida, as palavras virem com uma forma muito mais, com facilidade, assim, sabe, fluir. E eu vejo que, na verdade, é uma ação do Espírito Santo guiando a linha adoração, né? Então, acredito que esses elementos da adoração, tem esse aspecto que eu estava falando no início, mas também, não sei se a pessoa está querendo falar sobre formas em que ela pode estar adorando a Deus naquele momento mais particular com o Senhor, né? Se for isso, isso realmente vai mudar de pessoa para pessoas, né? Isso acontece, inclusive, no nosso jeito até de estudar, por exemplo, como exemplo, né? Eu vou falar sobre o jeito de estudar, maneira de estudar. A Daniela, ela vai estudar, ela quer silêncio, e ela para. Eu me lembro quando eu estudava pro vestibular, eu botava uma música para tocar, ainda ficava andando em casa com o caderno ou o livro na mão. Estudando em movimento. Movimento com um processo que me ajuda no pensar, no raciocínio, né? Essa é a minha característica sinestésica de ser. Então, perceba que é o mesmo ato que nós estamos fazendo, estudando, mas perceba a forma diferente como esse processo de aprendizagem acontece, né? Então, a adoração também, o modo de eu adorar, o modo de Davi adorar, o modo de Neves adorar, nós vamos estar adorando, mas às vezes o processo como isso acontece vai ter suas particularidades. Isso, e fundamentalmente a reverência, né? Os idólatras é que precisam materializar alguma coisa para eles se sentirem, vamos dizer assim, quebrantados ou inibidos, né? Eu me lembro que quando eu passava em frente a uma determinada igreja, sempre tinha um pontinho vermelho, né? No altar. E eu perguntava, mamãe, o que é aquele pontinho vermelho ali? Ela explicava, era Jesus. Então as pessoas, elas se sentiam tocadas pela luz vermelha ou qualquer outro elemento litúrgico, a depender da sua religião. Mas assim, o adorador que adora em espírito e em verdade, ele é reverente porque ele sabe que não existe um período do dia em que ele não esteja diante do Senhor. Ele está sempre diante do Senhor, né? Então, a reverência acima de tudo, sabendo que Deus é Deus. Essa consciência contínua da presença de Deus. Isso é extremamente importante. Bem lembrado da parte de Davi, Neves. A consciência contínua da presença de Deus. Que eu estou diante do Senhor, que eu estou na presença dEle. Isso faz total diferença realmente numa vida de adoração. E a gente vê assim, quando as pessoas estão muito ligadas só à forma de adorar, começa a se estabelecer as guerras, né? A gente leu sobre isso, né? O Randy Pope fala sobre isso também. As guerras de adoração. Como é que é isso? Então, eu sei que aqui na Assembleia de Deus tem uma forma de adorar. Eu fico pensando se esse camarada for lá numa igreja na África, como é que vai ser? Que aqui não pode dançar. Rapaz, se a gente for na África, meu Deus do céu, o pessoal dá cambalhota dentro da igreja. Dança, viu? Na hora de entregar demais, o dízimo, hein, pastor? O pessoal que dança no Brasil perde a fibra. Meu Deus. É impressionante. E eles estão adorando na essência, né? No coração. Estão obedecendo à adoração que Deus requer deles, assim como nós aqui na Assembleia de Deus do Ceará também. Um colega estava num culto numa igreja num país escandinavo. E aí ele filmou uma partezinha do culto e mandou pra gente. Rapaz, não há um movimento, não há um silêncio,
Na hora da canção, todo mundo em pezinho, não inclina para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, nada. Parece um bocado de estatuazinha, paradinha. E ali para eles é uma adoração, porque aquele aspecto como eles estão adorando, eles entendem que é o modo como eles estão prestando a reverência a Deus. Para a gente já é estranho, né? Mas para eles é o modo como eles estão prestando a reverência a Deus. E aí, como você diz, a gente vai na África. Quando você fica quieto, assim, o que está acontecendo? Você está triste? Porque diante de Deus a gente tem que ter alegria. E quem está alegre dança, tem que cantar dançando, tem que ter vida. Então, assim, você percebe que ambos estão adorando. E esse entende que assim ele está reverenciando a Deus, e esse entende que assim está reverenciando a Deus. Eu tive um contato com um crente da Europa, um europeu veio aqui no Brasil, e eu fiquei muito escandalizado no princípio da minha fé, eu tinha uns 5, 6 anos de fé, e ele disse assim: "Pai, eu estou decepcionado, porque eu vim aqui no Brasil, e eu vim na igreja, para adorar na igreja, e eu estou decepcionado porque eu pensava que os hinos aqui no Brasil eram todos samba. Eu pensei que os crentes iam estar todos sambando dentro da igreja, porque é a forma, a música cultural que eles entendem do Brasil é o samba. Então eles achavam que a gente estaria adorando, sambando na igreja. É um negócio bem esquisito. Mas cada cultura adora de uma forma diferente. Ela não pode ser pecaminosa, mas cada cultura adora de uma forma diferente. A essência está no que você falou na pergunta anterior, na obediência, em uma vida piedosa e sempre ligada com Deus, né? Eu acho que é isso que fica aqui como essência dessas duas últimas perguntas, que é não despregar de Deus hora nenhuma. É assim que eu adoro ao Senhor, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu penso que você, assim como eu, deve ter aprendido muito hoje, e eu creio que você tem como viver uma vida de adoração sem estar necessariamente imitando ninguém. Você tem um precioso chamado de Deus, e o seu chamado de Deus é adorá-lo, é viver uma vida de adoração. E você tem que saber como você deve adorar o Senhor, como Ele lhe chamou para adorar o Senhor. Você não precisa necessariamente imitar ninguém, mas também não precisa fazer uma carreira solo em adoração. Você deve ouvir a doce voz do Senhor e adorá-lo como deseja ser adorado. Glória a Deus, foi muito bom essa noite aqui, estarmos juntos. Queria que você se despedisse aí, falasse aí ao coração dos nossos irmãos aí. Glória a Deus, aos adoradores que estão nos assistindo aqui. Obrigado, pastor. Obrigado, Neibson, pelo convite. E foi muito bom estar aqui com vocês. E vamos seguir adorando ao Senhor. Que Deus os abençoe. Maravilha, Deus abençoe. Lembre-se, adoração a Deus é uma rendição completa e total. Isso significa dizer que Ele não dá a sua glória a outro, Ele quer sua exclusividade na adoração, pois só Ele é digno de receber a minha, a sua, a nossa adoração. Glória a Deus, meus irmãos, até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe, paz.